Pois é, esse Ver Mais já começa falando de um probleminha que atinge 1/4 dos brasileiros e que fica um pouquinho pior agora na primavera, principalmente aqui na região sul. As alergias. A médica alergista e imunologista doutora Leda Sandrin é a nossa convidada para a gente tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Leda, que bom ter ela de volta aqui. Isso aí. Já estava com saudades. Já. Tudo bem. Muito obrigada por ter voltado. Então, quando a gente fala de primavera, o problema é exclusivamente o pólen, né? Como é que funciona? Por que na primavera a gente piora tanto, né? Quem tem as alergias fica um pouquinho pior. Então, a gente chama de primavera, não é bem porque a primavera realmente ela começou faz o quê? 2 dias, né? Nós estamos no dia 3 dias. Sim. Mas a gente tem algumas características da nossa região, no Brasil mesmo, nessa região que a gente está, que é a região sul e oeste, a gente está no Planalto, e é um Planalto onde a gente tem algumas atividades agropecuárias que favorecem, assim, monoculturas. Então, nós temos monoculturas somente de gramíneas, as gramíneas são as pastagens. E aí, essas pastagens, elas basicamente são que são plantas super resistentes e que tem uma flor muito feia, não chama a atenção de ninguém. Então, a natureza é esperta falou, vamos fazer bastante pólen bem leve. Então, a gente tem essa característica. Tem a monocultura, é um planalto, é alto, então a pressão atmosférica é menor, as partículas ficam mais leves e é seco. E essa mistura de coisas que ocorre, né, de eventos, favorece a dispersão de alguns pólens altamente alergênicos. Eles são alergênicos por quê? Porque eles estão em grande quantidade, são partículas pequenas e a gente inala inclusive muitas vezes dentro de casa. Então, nessa época realmente existe uma piora, esse ano particularmente porque está quente, frio, isso também piora quem tem alergia, né? Mas a questão realmente é pólen e não são os IPs. Pois é, o que piora, sempre tem que então, falar isso. É mais o pasto, né? É a o pasto. Ali. As flores não tem tantos problemas assim. Não, porque a flor ela foi feita, como que é, uma modificação lá da folha para chamar a atenção de inseto. Então, quem tem flor, usa inseto para polinizar. Quem tem flor muito pequena e feio, vai pelo vento. Então, a questão nossa realmente é a inalação de pólen do grupo das gramíneas e não necessariamente da gramínea do meu vizinho ou daqui, porque essas gramíneas são muito leves, os pólens delas, eles pegam corredores de ventos e às vezes vai quilômetros. Então, às vezes a gente está aqui, num dia que está meio úmido, o pólen vem, bate nessa umidade e ele chove aqui. Então, às vezes eu estou inalando um pólen aqui, e ele foi produzido daqui a pouco em Abelardo Luz. Não adianta ficar xingando os vizinhos que não, têm não, pedir para cortar a árvore, não, realmente não, realmente e aí, não adianta. A alergia é ao pólen mesmo, doutora? A gente tem aqui na nossa região, o principal pólen causador de alergia é o pólen do grupo das gramíneas e nessa principal representante é o grupo de uma gramínea chamada azevém, que é um pasto muito utilizado para feno, para gado leiteiro, para gado de corte, a nossa região tem muito. E algumas pessoas usam para fazer plantio direto. Mas tem algumas outras plantas, tipo, existem algumas árvores que dão pólen, mas é muito alergênico, mas é muito menor. Então, assim, no grande bolo, 90% das pessoas que passam mal nesse período que vai assim, ó, de final de julho até dezembro, ou seja, pega ainda inverno, né? Não é exatamente, do ano, né? Não é metade do ano, mas assim, o pico é setembro, outubro e novembro. Quando que é pior? Dias secos e ventosos. Quente ou frio, tanto faz. Vai mais longe, né? Vai mais longe e ele fica mais disperso. E o grande bolo, então, são de pacientes alérgicos a pólen do grupo das gramíneas. Tá certo. Vou pedir para o pessoal que está em casa já participando com a gente, 984052073 é o número do nosso WhatsApp, já estou esperando aqui. Já tem gente participando, mas as perguntas eu já acabei fazendo aqui. Tem gente que não se identificou perguntando de prevenção, como prevenir não sofrer nessa época. Sim. E aí, doutora? Tem várias formas de prevenir. Então, o paciente que não está sensibilizado ainda, mas tem um risco, porque ele já tem alergia a ácaro, a principal forma de se prevenir é evitar uma exposição exagerada. O que é isso? Fecha os vidros da casa. Pode abrir a janela, né, a veneziana, olhar o dia, mas fechar os vidros. Secar as roupas dentro de casa, isso é muito importante, porque senão você põe a roupa lá fora, ela está úmida, ela acaba captando, né, fica pólen, gruda pólen. Aí você traz um cobertor que você tirou o ácaro cheio de pólen. Então, essa é uma prevenção simples, mas bastante eficaz. Mesmo sem o sol, então, doutora, porque a gente ouve lá nossas vozinhas falando que a roupa no sol é melhor. Então, mas nesse caso não. Nesse caso não. Então, eu sempre oriento o paciente assim, ó, de agosto a dezembro, fechar os vidros, ligar o ar-condicionado, vai andar de carro, fecha o vidro, evitar um dia seco e ventoso. O próprio paciente percebe, ele vai lá fora, ele começa a coçar os olhos, coçar o nariz, coçar a garganta. Então, aquele dia é um dia que está com pólen, não precisa da previsão do tempo. O paciente percebe, esse dia não é um dia interessante para ele passar uma tarde jogando futebol,
né? E tem uma coisa muito importante, é que a flor ela tem um ciclo. A flor do azevém, ela abre lá pelas 5 da manhã e abre no final do dia. Esses 2 momentos são momentos ruins realmente para ficar exposto. 5 da manhã e final do dia. Então, tipo assim, 5, 6, 7 da manhã, se o paciente vai, por exemplo, a criança que vai, o escolar, vai para a escola a pé, eu sempre oriento, ó, se tiver condições, lógico, né? Se tiver dentro do esquema da família, o ideal é que vá a pé e aí tudo bem, desculpa, vai de carro, com o vidro fechado e pode voltar a pé. Para fazer um pouquinho de atividade física, né? A ideia não é ficar ninguém parado, mas um dia muito seco e ventoso, nesse período, principalmente em setembro, outubro, esse mês realmente foi violento. Esse ano está muito ruim, porque esse ano, como está tendo também muita alteração de temperatura, isso favorece inflamar as vias aéreas e os pólens, eles dispersam mais também, né? Quem tem que caminhar, né, como falou, né, nem todo mundo consegue, né, ir para a escola, pelo menos. Ali. Sim. Tem como prevenir de alguma forma, limpando o nariz e fazer alguma prevenção assim, ajuda essa Isso, então, aí quando o paciente já está alérgico, a gente orienta a tratar nesse período e o paciente pode fazer uso de lavagem nasal com solução fisiológica, tem pronto, inclusive, ele pode mesmo fazer com soro e seringa, ajuda a retirar os pólens, mas o paciente que já estabeleceu um quadro clínico, então ele já tem uma rinoconjuntivite alérgica, ele tem que tratar com medicamento e um tratamento muito interessante que funciona muito bem é dessensibilizar o pólen. Mas aí o paciente tem que já estar alérgico, sensibilizado, com sintoma clínico e a gente usa o próprio pólen em pequenas quantidades, a gente pode injetar ou oferecer sublingual e o paciente vai criando tolerância. Funciona muito bem. Tá. Mas, logicamente, aí já é o paciente que já está alérgico, que não consegue evitar, que o trabalho dele é de exposição, porque como eu vou pedir para um agrônomo que ele vai nos locais. Então, a gente pede para usar máscara. Nesses ambientes assim de muita exposição, a gente pede para usar máscara. Mas não posso pedir para o escolar, né? Vai usar máscara para ir para o colégio. Fica complicado, tá né? certo. Tem muitas perguntas já agora, chegaram várias aqui. Sim. Mas a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser. Continua aqui com a gente, então. Isso aí.